E aí, galera, tudo bem? Muito bom dia para todos e todas. Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado essa nossa paralisação de férias. Eu quero fazer esse primeiro vídeo para a gente poder retomar o nosso conteúdo, a nossa discussão agora com um assunto novo, tá bom? Então, vamos só organizar um pouco os conteúdos que nós discutíamos. Nós falávamos sobre relações internacionais, ordenamento geopolítico, falamos sobre o papel dos Estados Unidos. Agora a gente entra numa lógica de discutir a economia mundial contemporânea, ou pelo menos os processos de transformação que ocorreram nessa economia, nesse modelo econômico a partir do final do século XX. Tá? E uma das principais características desse modelo é um processo em que as economias elas se tornam cada vez mais interdependentes. Elas se conectam, elas intensificam as suas transações comerciais, elas criam relações que acabam proporcionando influência cultural e, principalmente, elas trocam muita informação. Esse processo é chamado processo de globalização, ou globalização da economia, também chamado de mundialização do capital. O primeiro aspecto, um aspecto histórico que vale a pena a gente ressaltar, quando a gente discute a evolução do modelo capitalista de produção, do modo capitalista de produção, a gente geralmente pontua no aspecto mais histórico, entre o século XV e o século XVI, um período em que nós estávamos diante da derrocada do feudalismo, o feudalismo já estava em decadência, e a atividade que se apresentava como a atividade mais interessante, mais vantajosa naquele contexto era a atividade mercantil. Então, as grandes potências europeias que dominavam a técnica da navegação, elas se lançavam nos oceanos em busca de mercadorias, na Ásia principalmente. Então, a ideia da busca de especiarias, produtos que pudessem ser comercializados no continente europeu. Esse período foi chamado de mercantilismo. Quando a gente observa a sequência da evolução do capitalismo, esse mercantilismo é também chamado de pré-capitalismo, porque é através do mercantilismo que nós nos deparamos com a ascensão de uma nova classe econômica que passa a figurar como a protagonista do capitalismo, que é a burguesia. Então, a ascensão dessa burguesia, que passa a ser a classe dominante, que controla a atividade comercial e também vai ter um protagonismo importante na Revolução Industrial, ela vai acontecer no pré-capitalismo ou no mercantilismo. Observando essa evolução, e esse é um assunto que a gente acabou discutindo ao longo do nosso primeiro ano, da nossa primeira série, observando essa evolução do capitalismo, do mercantilismo, que é o pré-capitalismo, para o capitalismo industrial, depois o capitalismo concorrencial ou monopolista. Então, as fases do capitalismo que a gente presenciou, muitos autores dentro da geografia econômica, da geografia política, entendem o processo de globalização da economia como um processo, como uma sequência da evolução do capitalismo. Então nós estaríamos diante de uma sequência, até porque a globalização, se eu considerar a globalização como uma relação econômica entre países, com uma compra e venda de mercadorias, isso já acontecia no século XVI. Então isso já acontecia no mercantilismo. Ocorre que uma série de mudanças, sobretudo políticas no mundo, no final do século XX, elas acabam por determinar a nova dinâmica econômica mundial, o novo modelo econômico e introduzir esse processo de globalização de uma forma mais intensa. Então, nós já discutimos bastante todo o período da Guerra Fria, todo o ordenamento político da Guerra Fria, que foi do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, e no início dos anos 90 com o fim, a dissolução, em definitivo, da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Naquele momento, eu destaquei para vocês que a queda do Muro de Berlim, ela simbolizava, ela representava o início de um novo ordenamento geopolítico, o início de uma nova ordem mundial. E aí a gente precisa agora juntar as coisas para poder discutir com profundidade o que é a globalização. Então,
considerando essas mudanças, considerando que o capitalismo está evoluindo, ele está se transformando, considerando que o capitalismo ele passa por fases diferentes a partir principalmente da inovação tecnológica, de mudanças no processo produtivo, e todas essas iniciativas elas acabam por influenciar não apenas um país. A capacidade de influência desses novos modelos ela fica cada vez maior. E o contexto dos anos 90 é fundamental, porque a partir dos anos 90, sem a potência socialista, sem uma referência do mundo socialista, do mundo no qual o expoente era a ex-União Soviética, nós temos basicamente uma hegemonia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passam a liderar o cenário econômico e político sozinhos. Eles passam a ter uma liderança política muito maior e um protagonismo econômico muito maior a partir desse período. E junto com esse novo protagonismo dos Estados Unidos, essa nova liderança, com esse novo contexto econômico e político mundial, nós temos mudanças importantes, técnicas e científicas. O mundo da ciência ganha ainda mais, o universo da ciência ganha mais projeção ainda. Esse universo da ciência ele vai sendo cada vez mais introduzido no sistema produtivo. Então nós identificamos, por exemplo, esse período até um pouco antes como o período da terceira revolução industrial, que é o período da introdução da automação e até chegarmos na robótica, talvez no final do século XX, comecinho do século XXI. Então, esse é o momento da revolução técnico-científica. E a revolução técnico-científica, ela cria um espaço para que nações com capacidade de investimento, países com capacidade de desenvolvimento de pesquisa, de investimento em produção científica, elas terão ainda mais espaço econômico, terão mais capacidade de ampliar a sua área de influência. E é isso de fato o que acontece. Então, o que eu quero juntar para vocês aqui, pelo menos a compreensão, é que o final do século XX, ele marca um período em que a ciência ela é preponderante, em que os países que têm capacidade de produção de conhecimento e produção científica ganham mais projeção, ganham mais importância, e principalmente há uma revolução no campo da informação, da comunicação. Então essa revolução tem a ver principalmente com o advento da rede mundial de computadores, a internet. A internet ela revoluciona completamente as relações. E para muitos autores, e aí eu quero um pouco endossar essa visão, para muitos autores a globalização ela vai ser demarcada efetivamente quando ela consegue disseminar a comunicação através principalmente do universo da internet. Então, nós podemos definir o processo de globalização como um processo de integração econômica onde as nações elas se tornam interdependentes. Então, o mundo vira um grande mercado, então a gente pode aproximar mais uma vez essa definição que eu trouxe no início, que é a mundialização do capital. O capital está mundializado, então está circulando no mundo todo, o capitalismo ele é hegemônico, ele é o sistema que domina, praticamente o mundo todo adere ao capitalismo, inclusive economias que eram socialistas do leste europeu também aderem a uma economia de mercado. Então nós temos um contexto em que a transação de mercadorias é muito maior. Só que para essa transação nós precisamos de sistemas de transporte mais eficientes, mais modernos, que é isso que a revolução técnico-científica proporciona. Nós precisamos de uma forma de comunicação mais eficiente, e é isso que o contexto da revolução técnico-científica, a introdução da tecnologia, o mundo da tecnologia proporciona. Então nós temos mudanças importantes na capacidade de mobilidade, não só das pessoas, das mercadorias, das coisas, mas principalmente das informações. Então a gente destaca como característica desse processo a evolução dos meios das tecnologias da informação e comunicação. É isso que proporciona uma globalização que vai além da esfera econômica. Então a globalização está na esfera política, porque ela acaba determinando
o grau de influência dos países, uma interdependência também do ponto de vista político nas relações internacionais, que um pouco a gente já falou sobre isso. Ela é um processo na esfera econômica, porque ela representa a consolidação do capitalismo do século XXI e, principalmente, ela intensifica as transações econômicas e comerciais e ela gera mais dependência. A gente vai depois discutir os desdobramentos disso. Ela acaba tornando os países ainda mais dependentes das grandes potências. Ela torna a presença das indústrias transnacionais fundamental, porque as transnacionais já existiam antes de nós compreendermos esse novo momento da globalização, mas com o advento da globalização isso fica ainda mais intenso, fica mais perceptível. Mas ela também interfere no universo da cultura, ela interfere no universo do comportamento, ela interfere no universo da concepção de mundo dos países. Então a noção passa-se a construir, a partir do processo de globalização, uma concepção mais ampla, na realidade da percepção da vida das pessoas, de que o mundo está mais próximo, de que os países estão mais interligados, de que os fenômenos que acontecem em outros países interferem no seu país. Então, esse contexto da globalização ele vai além do campo econômico, ele também entra no universo do comportamento, no universo da cultura, no universo das informações. Então a gente tem um contexto econômico de transição importante, de mudança importante. Então a gente chama a globalização como a evolução, identifica como a evolução do capitalismo que vai demarcar a transição do século XX. Então, por isso que ela está inserida, ou diretamente inserida, nesse novo contexto, nesse novo ordenamento geopolítico, tá? Da nova ordem mundial. E isso vai dar base para nós discutirmos nas próximas aulas a formação de blocos econômicos, como esse novo contexto interfere na formação, na reorganização geopolítica dos países. Então, ao invés de isolamento, os países procuram a cooperação. A disputa se torna mais intensa, o capitalismo se torna ainda mais avassalador, quem tem poder acaba se sobrepondo aos menos poderosos no campo econômico, mas não dá para viver isolado, não dá para não dialogar, não se aproximar e não cooperar com países, não criar um alinhamento político e econômico entre países por conta dessa economia globalizada. Então, a globalização é um contexto que vocês, naturalmente, nasceram em meio a esse processo. Então, não fica difícil imaginar um contexto geopolítico diferente desse, mas existem marcos históricos importantes que identificam o quanto o capitalismo se transformou e quais as feições que ele adquiriu a partir do final do século XX. Então esse é o processo de globalização. Esse vídeo introdutório é para a gente fazer criar um parâmetro para vocês, juntando vários conceitos que nós já havíamos discutido, para poder conceituar o que é esse processo de globalização. A gente ainda vai aprofundar um pouco mais, falando sobre os desdobramentos, as consequências e, sobretudo, os argumentos de crítica a esse processo, tá bom? Então, por enquanto é só. Muito obrigado. Eu vou deixar a orientação para vocês no Classroom sobre a leitura do capítulo. Começa lá na página 576 de vocês, que é o capítulo sobre globalização. Tá legal? Um abraço e até mais.